As orcas, conhecidas por sua inteligência e majestade, cativam a imaginação humana há décadas. Porém, histórias trágicas envolvendo cativeiro e apresentações expõem o lado sombrio dessa relação. O show que virou pesadelo. O que começou como uma apresentação fascinante no Parque Blue Waters Marine Park terminou em uma tragédia impensável. A treinadora Emily Cadu estava em cena realizando um show com Nar, uma orca de 21 pés e mais de 5.200 quilos. Tudo parecia ir bem até que Nar inesperadamente exibiu um comportamento agressivo. Emily sempre foi fascinada pelas orcas. Desde pequena, visitava o parque todos os verões, encantada pelo vínculo entre os treinadores e essas criaturas majestosas. Aos 28 anos, ela havia realizado seu sonho. Era agora uma das treinadoras mais experientes do parque, com uma década de trabalho e uma forte conexão com Nar, a estrela do local. Mas, semanas antes do incidente, Emily percebeu mudanças sutis no comportamento de Nar. A orca parecia inquieta, e Emily compartilhou suas preocupações com os colegas, que a tranquilizaram dizendo que era apenas uma fase. No entanto, durante aquela apresentação, as suspeitas de Emily se confirmaram da pior maneira. Número 2. A natureza selvagem das orcas. Apesar de seu treinamento, as orcas permanecem criaturas selvagens e imprevisíveis. Conhecidas como predadores de topo, são caçadoras habilidosas e possuem uma inteligência impressionante. No ambiente selvagem, nadam centenas de quilômetros diariamente, vivendo em sociedades altamente estruturadas. No entanto, em cativeiro, esses comportamentos naturais são limitados e a convivência com humanos pode levar a episódios imprevisíveis. Emily, como treinadora experiente, sabia dos riscos. Ainda assim, a rotina do dia a dia pode levar os treinadores a baixar a guarda. Naquele dia, a apresentação começou sem problemas. Nar executou seus movimentos iniciais com precisão, saltando e mergulhando, para o deleite da plateia. Mas enquanto o show avançava, Emily notou que os movimentos de Nar estavam mais bruscos e imprevisíveis. Algo parecia errado. Número 3. O ataque de Nar. O momento culminante do show chegou, a manobra final. Emily mergulhou na água, sinalizando para Nar segui-la. A orca nadou até ela, mas em vez de realizar o movimento ensaiado, Nar surpreendeu a todos. Em um instante, suas mandíbulas poderosas se fecharam em torno da perna de Emily, arrastando-a para o fundo do tanque. A plateia, que até então aplaudia, rapidamente ficou em silêncio. A água do tanque ficou tingida de vermelho enquanto Emily lutava para se soltar. Os treinadores ao redor tentaram intervir, jogando cordas e chamando Nar, mas o animal não cedia. Emily emergiu à superfície brevemente, apenas para ser puxada de volta ao fundo. Finalmente, Nar soltou Emily. Mas já era tarde demais. Ela foi resgatada por mergulhadores, mas sua vida não pôde ser salva. O parque, em choque, encerrou as apresentações com orcas, e o Blue Waters Marine Park eventualmente fechou suas portas para sempre. A história de Emily não é única. Orcas em cativeiro frequentemente exibem comportamentos imprevisíveis, e outros incidentes trágicos ocorreram ao longo dos anos. Um dos casos mais conhecidos envolve Tilly Kun, uma orca capturada na década de 1980, que foi responsável por 3 mortes ao longo de sua vida. Outro incidente notável ocorreu em 2002, no SeaWorld San Diego. Tamar Tollison, uma treinadora experiente, foi atacada por Orchid, uma orca com um histórico de comportamento agressivo. Durante uma apresentação, Orchid puxou Tamar para o fundo do tanque, causando ferimentos graves. Embora Tamar tenha sobrevivido, o evento chamou atenção para os riscos de treinar orcas. Essas tragédias levantaram questões sobre a ética de manter orcas em cativeiro e os perigos enfrentados pelos treinadores que trabalham com essas poderosas criaturas. Número 5. O legado de Emily e o fim de uma era. A história de Emily Cadu e de outros treinadores vítimas de ataques de orcas trouxe mudanças significativas para a indústria de parques marinhos. Documentários como Blackfish expuseram ao mundo os perigos do cativeiro, e parques como o SeaWorld prometeram encerrar programas de reprodução e focar na conservação e educação. Embora essas mudanças sejam um passo na direção certa, o legado de Emily Cadu serve como um lembrete sombrio de que a natureza selvagem não pode ser completamente controlada. Suas tragédias ressaltam a necessidade de tratar essas criaturas com respeito e garantir que elas vivam em ambientes que reflitam suas necessidades naturais. Número 6. A tragédia de Kelty Burn.
A história de Kelty Byrne marcou um dos incidentes mais devastadores envolvendo orcas em cativeiro. Em 1991, no Sealand of the Pacific, Kelty, uma jovem treinadora de 20 anos, teve um encontro fatal com Tilikum, a maior orca em cativeiro na época. Kelty adorava seu trabalho e tinha um vínculo especial com os animais do parque. No dia do incidente, enquanto realizava tarefas rotineiras perto do tanque, ela escorregou e caiu na água. Antes que pudesse reagir, Tilikum a agarrou. Ele arrastou Kelty para o fundo do tanque, enquanto outras duas orcas, Haida e Nutka, se uniram ao ataque. Os treinadores desesperadamente tentaram resgatá-la, lançando boias e gritando comandos. No entanto, levaria quase 2 horas para que o corpo de Kelty fosse recuperado. Durante esse tempo, Tilikum e as outras orcas continuaram a morder e arrastar a jovem, demonstrando o poder avassalador e imprevisível desses animais. Número 7. O legado de Tilikum. Após a tragédia, o Sealand of the Pacific fechou suas portas, mas a história de Tilikum estava longe de acabar. Ele foi transferido para o SeaWorld Orlando, onde participou de shows, mas continuou exibindo comportamentos perigosos. Em 1999, Tilikum esteve envolvido na morte de Daniel Dukes, um homem que invadiu o parque e passou a noite no tanque da orca. O incidente gerou ainda mais atenção negativa, mas mesmo assim, Tilikum continuou a ser usado em apresentações. O caso mais famoso envolvendo Tilikum ocorreu em 2010, quando a treinadora experiente Dawn Brancheau foi atacada durante uma apresentação. Tilikum puxou Dawn pela água e a sacudiu violentamente, resultando em sua morte. O incidente gerou uma onda de críticas ao SeaWorld e contribuiu para o declínio na popularidade dos shows com orcas. Número 8. O papel de documentários e movimentos de conservação. O documentário Blackfish, lançado em 2013, destacou os perigos de manter orcas em cativeiro, com Tilikum como figura central. O filme gerou um impacto significativo na opinião pública, levando a uma queda acentuada na frequência de parques como o SeaWorld. Em resposta à crescente pressão, o SeaWorld anunciou mudanças importantes, incluindo o fim de seu programa de reprodução de orcas e o encerramento gradual das apresentações com esses animais. Apesar disso, críticos argumentam que a decisão demorou demais e que muitas orcas sofreram desnecessariamente por anos. Número 9. Ken Peters e Kazatka. Outro incidente marcante aconteceu em 2006, no SeaWorld San Diego, envolvendo o treinador Ken Peters e a orca Kazatka. Ken tinha anos de experiência e um vínculo profundo com Kazatka, mas mesmo assim, a natureza imprevisível do animal se manifestou. Durante uma apresentação, Kazatka agarrou o pé de Ken e o arrastou para o fundo do tanque. Apesar de seus esforços para se libertar, Ken foi submerso repetidamente. Ele usou técnicas de calma e conexão emocional para persuadir Kazatka a soltá-lo. Após minutos de terror, Ken conseguiu escapar com ferimentos graves, incluindo ossos quebrados. Kazatka viveu em cativeiro até sua morte em 2017, aos 41 anos, sucumbindo a uma infecção pulmonar crônica. Sua história é mais um lembrete dos desafios de manter esses animais em confinamento. Número 10. Um olhar para o futuro. As histórias de Emily, Kelty, Tilikum e Kazatka levantam questões fundamentais sobre a ética de manter orcas em cativeiro. Enquanto esforços de conservação e mudanças nos parques marinhos são um progresso, o debate sobre a relação entre humanos e animais selvagens continua. Cada incidente destaca o perigo de subestimar a natureza desses animais, e cada vida perdida serve como um alerta de que a natureza selvagem não pode ser domada completamente. O futuro das orcas em cativeiro permanece incerto, mas a esperança é que essas tragédias inspirem mudanças duradouras, promovendo respeito e coexistência entre humanos e a vida selvagem. Número 11. A história dos primeiros cativeiros. O vínculo tumultuado entre humanos e orcas começou a tomar forma na década de 1960, quando Ted Griffin, proprietário do Seattle Marine Aquarium, capturou a primeira orca selvagem. Este evento marcante deu início à era de cativeiro de orcas, que rapidamente se tornou uma indústria lucrativa, mas repleta de controvérsias. Griffin, movido por uma visão de transformar as orcas em atrações populares, utilizava métodos cruéis para capturá-las. Explosivos eram usados para separar as orcas jovens de seus grupos familiares, mergulhando os oceanos em caos.
Redes gigantes eram lançadas para capturar os animais, enquanto as orcas restantes vocalizavam em desespero, uma cena que se tornaria um símbolo da dor infligida a essas criaturas. Os cativeiros muitas vezes não conseguiam replicar as necessidades naturais das orcas. Confinadas em tanques pequenos e sem o espaço para nadar centenas de quilômetros como fariam na natureza, as orcas começaram a apresentar comportamentos agressivos e sinais de estresse. Número 12. Kasatka e a dor da privação. A história de Kasatka, capturada na costa da Islândia em 1978, exemplifica o impacto do cativeiro. Inteligente e graciosa, ela foi uma estrela no SeaWorld, mas também mostrou como a vida em confinamento pode levar a comportamentos imprevisíveis. Kasatka foi forçada a viver em um tanque com outras orcas, muitas vezes enfrentando dinâmicas sociais tensas. Treinadores como Ken Peters perceberam mudanças em seu comportamento ao longo dos anos, incluindo momentos de agressão. Apesar de episódios preocupantes, Kasatka continuou a ser usada em apresentações até sua morte, o que gerou ainda mais críticas à prática de manter orcas confinadas. Número 13. Mudanças no setor. Com a pressão pública crescente, os parques marinhos começaram a repensar suas práticas. Documentários, movimentos de defesa dos direitos dos animais e vozes de treinadores como Ken Peters e Tamar Tollison trouxeram luz para os desafios éticos e morais do cativeiro. Em 2017, o SeaWorld anunciou o fim definitivo de seus programas de reprodução de orcas e prometeu que nenhuma nova orca seria capturada ou exibida em shows de entretenimento. Em vez disso, o parque mudou seu foco para a educação e esforços de conservação, buscando reabilitar sua imagem pública. Número 14. Reflexão e legado. As histórias de tragédia e sobrevivência envolvendo orcas em cativeiro são lembretes poderosos do impacto humano sobre a vida selvagem. Embora esforços recentes tenham sido feitos para corrigir os erros do passado, as cicatrizes deixadas em animais como Tilikum, Kasatka e tantos outros permanecem. A tragédia de Emily Cadu, a sobrevivência de Ken Peters e as histórias de orcas como Tilikum continuam a nos desafiar a refletir sobre como interagimos com essas criaturas majestosas. Cada vida perdida, seja humana ou animal, reforça a necessidade de abordar essas questões com compaixão e responsabilidade. O que antes era visto como entretenimento emocionante, agora é reconhecido como um sistema que precisa ser repensado e reformado. A esperança é que as lições do passado inspirem um futuro onde a coexistência respeitosa com a vida selvagem seja a prioridade. Número 15. O impacto psicológico do cativeiro nas orcas. Estudos realizados ao longo dos anos demonstram que o cativeiro tem impactos devastadores na saúde mental e física das orcas. Esses animais, que vivem em grupos familiares complexos e se comunicam por meio de uma linguagem única em seus habitats naturais, sofrem imensamente ao serem separados de suas famílias e confinados em espaços limitados. No ambiente selvagem, orcas percorrem até 160 km por dia e têm uma expectativa de vida semelhante à dos humanos. No entanto, em cativeiro, essas criaturas muitas vezes apresentam comportamentos repetitivos e autodestrutivos, como bater a cabeça contra as paredes dos tanques ou flutuar inertes na água, sinais claros de estresse e depressão. Outro sinal evidente de sofrimento é a curvatura das nadadeiras dorsais, algo raramente observado em orcas selvagens, mas extremamente comum em cativeiro. Essa condição, frequentemente atribuída à falta de espaço para nadar e ao estresse crônico, tornou-se um símbolo do impacto negativo do confinamento. Número 16. A importância dos movimentos de conservação. O impacto das tragédias relatadas levou a um aumento nos movimentos de conservação e na luta por uma mudança de mentalidade em relação à vida selvagem. Organizações como a Whale and Dolphin Conservation e a Orca Network têm trabalhado incansavelmente para proteger orcas e outros cetáceos, promovendo a reabilitação e a devolução ao habitat natural sempre que possível. A construção de santuários marinhos também tem ganhado força como alternativa ao cativeiro. Esses espaços permitem que orcas resgatadas de parques marinhos vivam em um ambiente mais próximo de seu habitat natural, enquanto recebem cuidados necessários para sua sobrevivência. A mudança na percepção pública e a pressão de ativistas resultaram em leis importantes em várias partes do mundo. Em 2019, o Canadá proibiu oficialmente a captura e reprodução de cetáceos em cativeiro.
marcando um passo significativo para a proteção dessas criaturas. Número 17. Lembrando Emily, Tilikum e outros. As histórias de Emily Cadu, Tilikum, Kelty Byrne e tantos outros indivíduos, humanos e orcas, continuam a ressoar como lições importantes. Elas não apenas nos mostram os perigos do cativeiro, mas também destacam a necessidade de um relacionamento mais compassivo e respeitoso com a vida selvagem. Enquanto alguns parques marinhos começaram a repensar suas práticas, ainda há muito a ser feito. É essencial educar o público sobre a importância da preservação e criar alternativas sustentáveis que respeitem o bem-estar animal. Ao relembrar essas histórias, honramos não apenas os que perderam suas vidas, mas também a beleza e a complexidade das orcas, criaturas que merecem ser admiradas em seu ambiente natural, não em confinamento. Número 18. Conclusão e reflexões finais. As tragédias envolvendo orcas em cativeiro não são apenas histórias isoladas. São reflexos de um sistema que falhou em compreender e respeitar a natureza selvagem. Os eventos trágicos no Blue Waters Marine Park, no SeaWorld e no Sealand of the Pacific nos mostram que, por mais que tentemos domesticar o selvagem, a força e o instinto dessas criaturas não podem ser ignorados. O futuro da interação humana com a vida selvagem depende de nossa capacidade de aprender com o passado, seja por meio de esforços de conservação, santuários marinhos ou educação pública. É crucial que continuemos a avançar em direção a um mundo onde o respeito pela natureza seja a norma, que as memórias de Emily, Kelty, Tilikum e tantas outras histórias trágicas sirvam como um farol para mudanças positivas. Afinal, a verdadeira beleza das orcas está na liberdade de seus movimentos, na vastidão do oceano e na complexidade de suas sociedades. Algo que só pode ser verdadeiramente apreciado quando elas vivem em seu habitat natural. Número 19. O papel da educação na transformação. Para que mudanças significativas aconteçam, a educação é um componente essencial. Os documentários, como Blackfish, desempenharam um papel fundamental ao abrir os olhos do público para as condições de cativeiro e os riscos enfrentados tanto por orcas quanto por treinadores. Eles desafiaram as narrativas de entretenimento, destacando a complexidade e o sofrimento por trás das apresentações. Parques marinhos que antes focavam apenas no espetáculo estão agora se reposicionando como centros de aprendizado e conservação. Muitos passaram a investir em programas que conscientizam o público sobre os ecossistemas marinhos e os desafios enfrentados pelas espécies nos oceanos. Iniciativas educacionais, como visitas guiadas, palestras sobre preservação e documentários projetados para audiências de todas as idades, ajudam a criar uma nova geração de defensores da vida selvagem. Essas ações visam mostrar que apreciar orcas não significa assisti-las em tanques, mas sim entender a beleza e a importância de preservá-las em seus habitats naturais. Número 20. Reflexões sobre o fim do cativeiro. Embora a indústria de cativeiro de orcas tenha sofrido um declínio significativo, ainda há resistência em algumas partes do mundo. Em países onde os parques marinhos continuam operando sob os antigos modelos, a luta por mudanças segue intensa. Organizações internacionais pressionam por legislações que proíbam a captura, reprodução e exibição de cetáceos em cativeiro. Em paralelo, santuários marinhos vêm sendo criados como alternativas éticas para abrigar orcas que não podem ser devolvidas ao oceano, devido ao tempo prolongado em cativeiro ou problemas de saúde. O objetivo é garantir que a atual geração de orcas em cativeiro seja a última. Isso requer não apenas investimentos financeiros, mas também um compromisso ético e moral com o bem-estar animal. Número 21. Histórias de esperança. Apesar das tragédias, há exemplos de orcas que encontraram um novo começo. Keiko, a famosa estrela do filme Free Willy, é um dos casos mais conhecidos de reabilitação. Capturada ainda jovem, Keiko passou anos em cativeiro antes de ser resgatada e transferida para um santuário marinho na Islândia. Embora a transição para a vida selvagem tenha sido desafiadora, o esforço para devolvê-lo ao seu ambiente natural inspirou projetos semelhantes ao redor do mundo. A história de Keiko continua a ser um exemplo de como, com tempo e dedicação, é possível oferecer a essas criaturas uma vida mais próxima de sua essência selvagem. Esses casos de reabilitação mostram que, mesmo diante de um passado marcado pelo sofrimento, ainda há espaço para a esperança e a redenção. Número 22. O compromisso com o futuro.
Encerrar a exploração de orcas para fins de entretenimento é apenas o começo. O verdadeiro desafio está em restaurar os habitats marinhos, combater a poluição e criar políticas que protejam as espécies ameaçadas. Governos, organizações não governamentais e a sociedade civil precisam trabalhar juntos para proteger os oceanos. Ações como a criação de áreas de preservação marinha, o combate à pesca excessiva e a redução de poluentes são passos fundamentais para garantir que as orcas e outras espécies possam prosperar. Além disso, o papel de cada indivíduo é crucial. Pequenas ações, como reduzir o uso de plástico, apoiar iniciativas de preservação e disseminar informações sobre a importância da biodiversidade marinha, podem gerar impactos positivos de longo alcance. Número 23. Uma nova visão sobre a conexão humana e a vida selvagem. A história das orcas em cativeiro é um lembrete da relação muitas vezes conflituosa entre humanos e a natureza. Por muito tempo, buscamos controlar e moldar a vida selvagem para nosso entretenimento, negligenciando os custos emocionais e físicos para os animais. Hoje, há uma crescente consciência de que a verdadeira conexão com a natureza vem do respeito e da admiração por sua liberdade e beleza natural. Em vez de assistir a orcas em tanques, podemos apoiá-las por meio de esforços que preservem seus habitats e garantam que elas possam viver de forma selvagem e independente. A tragédia de treinadores como Emily Cadu e Kelty Byrne e o sofrimento de orcas como Tilikum e Kasatka nunca será esquecida, mas suas histórias nos dão a oportunidade de aprender e evoluir, promovendo um futuro onde humanos e orcas coexistam de maneira harmoniosa. Número 24. O significado dos santuários marinhos. Os santuários marinhos representam um futuro promissor para orcas resgatadas de cativeiros. Diferentes de tanques artificiais, esses locais oferecem um ambiente semi-selvagem onde as orcas podem nadar em águas abertas, interagir com a vida marinha local e, ao mesmo tempo, receber os cuidados necessários. Projetos como o Whale Sanctuary Project, que planeja criar um espaço seguro para cetáceos resgatados, destacam a viabilidade de soluções mais humanas. Esses santuários são projetados para respeitar as necessidades biológicas e emocionais das orcas, proporcionando-lhes uma vida mais digna. Embora a transição para esses espaços seja desafiadora, especialmente para orcas que passaram décadas em cativeiro, o impacto positivo é inegável. Cada passo dado para proporcionar um ambiente mais natural reflete o compromisso da humanidade em corrigir os erros do passado. Número 25. A luta contra o comércio internacional. Uma das questões mais críticas ainda enfrentadas hoje é o comércio internacional de orcas e outros cetáceos. Em algumas regiões, como a Rússia e a China, a captura e venda de orcas para aquários continuam sendo uma prática lucrativa. O caso mais emblemático nos últimos anos foi o chamado Tanque da Baleia, uma instalação na Rússia onde dezenas de orcas e belugas foram mantidas em condições deploráveis enquanto aguardavam venda para aquários internacionais. A divulgação dessa prática gerou indignação global, levando a intervenções governamentais para libertar os animais. Entretanto, enquanto houver demanda por apresentações com cetáceos, essas práticas continuarão a existir. Combater essa indústria requer conscientização global e cooperação internacional para implementar e reforçar leis contra o comércio de orcas. As tragédias envolvendo orcas e treinadores reforçam a necessidade de respeito pela vida selvagem. O cativeiro, ainda que no passado tenha educado e entretido, demonstrou ser insustentável e cruel. Que as histórias aqui exploradas inspirem um futuro onde as orcas sejam livres, vivendo em seus habitats naturais. Apenas com reflexão, conservação e ações conscientes, podemos honrar essas criaturas e aprender a coexistir em harmonia com o mundo natural. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários. Até a próxima!